Os senhores sabem o que é o Conselho Curador de Honorários Advocatícios, o CCHA. Podem até não saber do que se trata, da mesma forma que eu, até agora, não entendi o que é o CCHA. Porém, saiu do nosso bolso, de 2017 a 2024, a importância de 14 bilhões e 400 milhões para essa instituição, a CCHA. Em 2017, entrou em vigor uma lei federal de 2016, onde criaram um bônus para os advogados e procuradores federais da Advocacia Geral da União, a AGU. E a tal CCHA tornou-se a responsável por realizar o pagamento do tal bônus, sendo que a CCHA apresenta-se como uma instituição privada. O porquê do tal bônus, que faz com que os vencimentos de tais servidores públicos ultrapassem o fantasioso teto constitucional, eu não sei. E se alguém puder me explicar, eu agradeço. Resumindo, em 2016, criaram um bônus para os advogados e procuradores federais, ativos e aposentados, da Advocacia Geral da União. De 2017 a 2024, uma instituição privada, de nome Conselho Curador de Honorários Advocatícios, CCHA, recebeu do governo dinheiro público, nossos impostos, a soma de 14 bilhões e 400 milhões de reais. Em 2020, o STF decidiu que o pagamento do tal bônus estava fazendo com que o salário dos servidores da AGU excedessem o fantasioso teto constitucional. Porém, o dinheiro dos nossos impostos continuou a ser destinado a tal CCHA. O estranho é que, embora o STF, em 2020, tenha dito que o tal benefício para o alto escalão da AGU não deveria exceder o fantasioso teto constitucional, o CCHA ignorou o STF. Ou seja, para os poderosos do serviço público, aparentemente, o STF não determina prazos de 24 ou 48 horas para a resposta ou cumprimento de suas determinações. E tentem os senhores entrar no site do CCHA e se depararão com a tela que está em exibição agora. Sim, senhores, nós demos 14 bilhões e 400 milhões de reais para uma entidade privada e nem sequer conseguimos acessar seu site para entender do que se trata. E, segundo a matéria da UOL, autoridades da alta burocracia estatal têm tido a mesma dificuldade. E, seguindo com os fatos sobre a nossa justiça brasileira, 3 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho, do Rio de Janeiro, foram condenados à prisão por graves crimes e, para minha surpresa, perderam a função pública. Porém, não vamos comemorar ainda. Afinal, devemos nos lembrar de servidores públicos que já perderam suas funções aqui no Rio de Janeiro e, após 15 anos, em um processo secreto, foram reintegrados ao serviço público, sabe-se lá sobre qual justificativa. Afinal, os trâmites foram sigilosos. Senhores, observem os vídeos deste pequeno canal. Percebam que sempre coloco as fontes do que menciono na tela. E diariamente temos diversos casos isolados, que acontecem com frequência, envolvendo servidores públicos,
desvio de dinheiro dos nossos impostos e impunidade. Será que ninguém percebe que o nosso modelo de Estado está falido e tornou-se mero instrumento de transferência do nosso dinheiro para bancar os luxos e privilégios de uma pequena casta estatal e seus associados? E é evidente que o Judiciário brasileiro, o Ministério Público e as forças de segurança pública precisam ser refeitas, preferencialmente sem a existência da estabilidade do servidor público. E vamos ao caso do ex-deputado e, a meu ver, preso político, senhor Daniel Silveira. Senhores, deixo claro que nunca fui um fã do modus operandi do ex-deputado senhor Daniel Silveira. Porém, julgo ser inegável que ele tem sofrido uma perseguição absurda. O grande crime do ex-deputado senhor Daniel Silveira foi usar um dito popular quando afirmou que os ministros do STF mereciam uma surra de gato morto. Um absurdo. É óbvio que ninguém iria agredir os ministros do STF com gato morto. A frase, que eu julgo de péssimo gosto, é mera figura de linguagem. Porém, essa frase foi o estopim para que o ex-deputado senhor Daniel Silveira sofresse pesadas penalidades por parte do judiciário brasileiro. E agora estão negando a saidinha de Páscoa para o ex-deputado senhor Daniel Silveira. Afinal, vai que ele decide agredir alguém com um gato morto. Enquanto todo tipo de real criminoso ganhará o direito de sair da cadeia na Páscoa, e muitos aproveitam-se de tal saidinha para cometer mais crimes, o ex-deputado, senhor Daniel Silveira, permanecerá no cárcere. Os senhores acham isso justo? E, por fim, parece que o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, irá assumir a Comissão de Relações Exteriores, ceteris paribus. Senhores, o governo Lula-PT assinou diversos acordos bilaterais com a China, estando a Comissão de Relações Exteriores com a formação que aparece na tela. E o deputado federal, senhor Eduardo Bolsonaro, nas relações exteriores, é um duplo perigo para o governo Lula-PT. Primeiro, pela proximidade que ele tem com o governo Trump. E segundo, por ter a capacidade de analisar os pormenores dos acordos bilaterais entre os governos Lula, PT e da China. A China é uma ditadura, isto é inegável, e considerada um dos piores países no quesito liberdade de imprensa no mundo, já que todas as mídias são controladas pelo governo, ou seja, são mero instrumento de propaganda da ditadura. E os que divergem dos ideais do Partido Comunista Chinês não têm um bom destino. E ciente de que não existe liberdade de imprensa na China, o governo Lula-PT achou por bem assinar um acordo de cooperação com o Partido Comunista Chinês referente a um intercâmbio das mídias estatais dos dois países. Senhores, o que de bom uma ditadura onde jornalistas são presos e mortos por divergirem do Partido Comunista Chinês teria de bom para oferecer ao Brasil? Os mais velhos dizem que semelhante atrai semelhante. Bem, eu agradeço aos senhores por terem assistido a este vídeo. Que todos tenham um excelente final de semana. E aos mais jovens, digo, honrem seus pais. Um grande abraço a todos e muito obrigado.